história do atentado foi basicamente assim. Eu e o Osíris descemos para a praia, né? Para passar um fim de semana com a família. E chegando lá, passamos uma noite, no outro dia almoçamos e fomos ver o pôr do sol no Morro do Boi. Ele queria levar a Monique para conhecer a parte mais alta do morro, para ter a vista, ver a vista lá de cima, né? Porque desde pequeno ele já ia lá, a gente já ia, frequentava aquilo lá assim com pouca frequência, mas frequentávamos, pelo menos umas 2, 3 vezes ao longo da vida. Ele subiu lá pequeno, maior e tal. Então a gente já conhecia o top lá para ver a vista lá de cima. E ele queria levar a Monique para ver isso, porque ela não conhecia. O Osíris me convidou para subir o Morro do Boi. Eu nunca havia estado por lá e ele queria me mostrar e tal, falou que era bonito. Eu falei para ele, vamos então, vamos, mas vamos rapidinho, porque eu quero voltar a jogar bola com as crianças, que eles queriam jogar futebol comigo na areia. E eles ficaram me esperando na areia e a gente subiu, era para ser rapidinho. E lá a gente encontrou o meliante. Ele conduziu a gente para um local diferente ao que a gente iria, né, que era ver o pôr do sol, e levou a gente para uma gruta. Chegando na gruta, ele pediu que entrássemos e ficássemos cada um de um lado. Eu fui para o lado direito, os eles para o lado esquerdo. Ele pediu que nos separássemos. Aí ele pediu dinheiro, a gente não tinha. Ele pediu que tirassem a roupa e jogassem para ele. Nós fizemos isso. Até porque a gente achou que ele só queria roubar. E a gente jogou a roupa para ele. E aí ele começou a atirar, cara, assim, sem mais nem menos, sem a gente maltratar ele, nem falar nada para ele, assim, simples assim. Ele começou a atirar em mim, às vezes se virou para tentar me defender de alguma forma e ele atirou nele também e foi isso. Aí ele foi embora, né, depois que descarregou o revólver. Demorou algumas horas, ele voltou ao local do crime, que é no momento que ele tentou me sufocar e tentou abusar sexualmente e tudo mais. Mas naquele momento aconteceu algo assim extraordinário que eu não sei explicar, mas teve um barulho muito grande no mato, ele se assustou com isso e foi embora. E isso foi que me mantém viva, né? Porque eu acho que se ele não tivesse assustado com aquilo, talvez ele teria terminado o serviço que ele começou. Aí foi o seguinte, assim, eu sabia que eu não poderia dormir, eu percebi que estava perdendo muito sangue. Eu tentei estancar de alguma forma o sangue com a toalha a qual eu tinha subido com ela. E estanquei de alguma forma o sangue, ele parou de descer tanto quanto estava descendo. E fiquei ali tentando acordar o Osíris, chamando por ele, ver se ele acordava, se ele reagia de alguma forma. E daí eu percebi que não tinha mais o que fazer, assim, sabe? Aí eu fiquei muito pensando na família, assim, e que eu tinha que me manter viva pra, né? Porque meus familiares iriam sofrer com isso. E fiquei assim até no outro dia, que foi quando o pai e o tio dele me encontrou. E 8, 9 horas da noite, nada de notícia, nada. Aí no outro dia cedo eu peguei meu cunhado que estava lá e nós dois subimos o morro, não fomos até em cima. E chegamos ali no pé do morro, subimos um pouquinho por ali e tal, gritando o nome deles, papá, ficamos uma meia hora lá e voltamos e não deu em nada essa nossa busca. Fomos na delegacia, fomos em hospitais, e nada de notícia, nada. Aí eu acionei o bombeiro, né, por telefone e eles mandaram o helicóptero lá, girar em cima e tal. E enquanto o helicóptero estava circulando por cima, tinha bombeiros indo a pé também por baixo. Na manhã seguinte, eu vi o helicóptero e já pensei que eles tinham enviado alguém para me procurar mesmo, para nos procurar. E de vez em quando eu dava um grito, chamava alguém, assim, mesmo com medo do mesmo bandido voltar, assim, mas oscilava entre gritar ou não, assim, com medo, assim. E daí quando eu escutei a voz do pai do Osíris, daí eu gritei, a última força que eu tinha, e daí ele encontrou a gente. Quando eu estava subindo o morro, eu já comecei a sentir algo de ruim ali. Porque tudo aquele movimento estava acontecendo e nada de notícia, já caiu no meu coração que tinha coisa errada. Muito errada. E quando eu cheguei na gruta, a primeira coisa que eu perguntei para o Monique, cadê o Osíris? Ele falou, tá morto aí do lado. Ele estava do lado, assim, morto, no dia anterior. Ele falou, ele está morto desde ontem.
Aí eu deduzi que meia hora depois que ele saiu de casa, ele estava morto. No início tivemos bastante dificuldade por conta de questões que envolveram o atendimento do local do crime, um local de difícil acesso. O Instituto Criminalística sofreu uns percalços, não tivemos um levantamento de local à altura da necessidade, mas nos valemos do que dispunhamos e começamos a investigação. A linha conclusiva da investigação começa com uma entrevista que eu consegui fazer com a Monique, a vítima sobrevivente, dentro da UTI do hospital, e que ela me deu uma descrição básica do indivíduo e eu consegui realizar um retrato falado. Até que veio uma informação relativamente a uma determinada pessoa, que era egressa do sistema penitenciário, que apresentava as características psicológicas próprias do crime cometido e que estaria no litoral, mesmo sendo de Curitiba, e que já tinha respondido por processos semelhantes, que era violento, que tinha problemas de questão sexual, enfim. Quando eu estava no hospital, os policiais me visitavam periodicamente, diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. Me fizeram várias perguntas, trabalharam muito para encontrar esse bandido. E nesse meio tempo, nessas idas e vindas, levavam fotos de suspeitos, muitos, vozes também de vários bandidos e suspeitos do crime, tentavam confundir um com o outro. Quando eu encontrei a foto do Juarez, falei, é esse cara, com certeza é esse cara. Eles tentaram colocar outras vozes para meio que me confundir, para ver se eu tinha certeza mesmo. E eu acertei todas as vezes, assim. Todas as vezes. As vozes erradas, falando, não, é esse cara da foto, mas não é essa voz. Mas essa voz é desse cara. Não, não é. Sabe? E daí eles tiveram certeza mesmo, porque eu acertava tudo, então não teve, assim, dúvida quanto àquilo. Assim. Passei o tempo todo olhando para esse cara, ele fazendo horrores, assim, aterrorizando. Não tem como esquecer um cara desse, muito menos a voz dele. Não tem como, assim, não tem jeito. Como o irmão do verdadeiro autor do crime tinha excelente trânsito com a mídia e com alguns integrantes da mídia, principalmente, né, tivemos uma reação contrária, advinda do aparecimento, entre aspas, deste novo suspeito. E aí houve um confronto de posições, enfim. Permanecemos firmes na questão da autoria, não tínhamos dúvida. Provamos que houve uma simulação em relação a Paulo, né? E houve envolvimento de policiais, militares e deste irmão, que acabou sendo preso. Nos dá mais trabalho, nos dá, até põe em dúvida o trabalho da polícia, mas faz parte do contexto democrático da liberdade de imprensa. Tanto não foi criada que eles não decidiram ainda. Eles, dessa suposta criação, eles entraram com essa operação. Essa operação, hoje, ela é algo assim, absolutamente cuidado na UTI. Ninguém quer decidir, ninguém quer botar a mão. Eu estou aguardando a justiça se manifestar. Se essas pessoas que foram acusadas de criar esse indivíduo, que eu estou proibido de falar o nome, o indivíduo, por uma decisão judicial, uma liminar me proíbe de falar. Se essas pessoas que foram acusadas de criar esse indivíduo forem absolvidas, então ele existe. Tem muita água para rolar embaixo da ponte ainda. Quando a mídia teria anunciado uma possível reviravolta, o pai da Monique me procurou, que é advogado, e disse que precisava que a gente trabalhasse no processo porque estava tendo uma tentativa de uma fraude processual e que essa fraude possivelmente poderia interferir, ou seja, poderia tornar o culpado inocente e o inocente culpado. Mas o Ministério Público, em Matinhos, na época, uma promotora, ela foi muito hábil. Ela pegou esse segundo
esse segundo Paulo, e no fórum disse para ele, foi você então? Ele disse, fui. Ele tinha apanhado para dizer isso, ele estava torturado, segundo consta. E ele disse para a promotora, fui eu. A promotora disse, então está bem. Então vamos agora no Morro do Boi, para você mostrar a trilha, o lugar onde ficou A ou B caídos. Vamos lá. Tem várias trilhas, você deve nos levar lá de novo. Aí que ele ficou branco e disse para ela, olha, me mude de lugar de prisão que eu estou sendo ameaçado. Então foi aí que caiu, digamos assim, a farsa. A polícia falhou vergonhosamente nessa investigação do crime do Morro do Boi. E uma prova mais concreta do erro foi ter 2 acusados presos pelo mesmo crime. Presos que não tinham nenhuma relação um com o outro. Então, óbvio que houve um erro. Eu tenho certeza que essa investigação é falha, ela é capenga, ela faltam elementos de convicção, ela foi tomada num momento para dar uma satisfação à sociedade, e nesses momentos onde se relega a boa investigação, você tem aí nascendo os erros judiciários. E foi o que aconteceu nesse caso. Eu fui um dos primeiros assim a me dar conta, e até acabei escrevendo sobre isso, de como que a polícia tem um crime e 2 suspeitos, sem relação nenhuma um com o outro. Então, já de pronto, já no dia em que a polícia tinha um preso acusado de um crime e prendeu um segundo acusado do mesmo crime, em circunstância completamente diferente, aí já me suscitou essa dúvida. Então, que eu recorde, eu fui um dos primeiros a lembrar esse erro clássico, né, da polícia. Então, acabei escrevendo uma matéria a respeito para questionar quando a polícia erra, porque ali era óbvio que um erro ela tinha cometido. Eu acho inadmissível a polícia apresentar 2 suspeitos de um crime que se sabe que foi só uma pessoa, né? Eu acho que houve toda uma celeuma. A investigação foi conduzida de forma errada pelo seguinte, na minha opinião. Apresentou-se um suspeito, que é o Juarez. Meses depois, outro suspeito, que é o Paulo. Até a gente falava na redação na época, é só no Paraná que tem um crime desses e 2 suspeitos, 2 fotos. Era a frase da imprensa. Um assassino, 2 suspeitos. Mas não havia dúvidas, aquele era o autor do crime. Ele foi condenado a 56 anos de prisão, cumpre esta pena hoje em regime domiciliar, por conta de problemas graves de saúde que tem, em função de que está no término da vida, ele é portador de várias doenças, infecto-contagiosas inclusive. Então ele está hoje em casa, aguardando o fim da sua vida, mas cumpriu boa parte da pena no sistema penitenciário. Essa debilidade da investigação policial no Brasil abre uma brecha para que jornalistas acabem, em alguma medida, né, fazendo também um trabalho que é parte do trabalho da polícia, que é investigar crimes, né? Sejam eles já conhecidos ou crimes que não chegou ainda ao conhecimento do grande público. Nós temos algumas contribuições, né, da imprensa brasileira, de coberturas de crimes, né, de pessoas acusadas de crimes, então, investigações jornalísticas que resultaram em contribuições para a polícia, né? Então, eu acho que sim, que os jornalistas podem complementar, podem ajudar no trabalho da polícia. Às vezes atrapalham, mas também às vezes ajudam, né? A imprensa, ela não interfere no trabalho direto da polícia, mas ela faz com que priorize uma investigação. Vamos correr atrás, porque nós temos que trazer, não para a imprensa, mas para a sociedade, a resposta sobre esse crime, a resposta sobre esse caso. Não interfere no trabalho da polícia. A polícia não vai levar em consideração o que Gilberto Ribeiro, o que na época, deixa eu lembrar qual outro apresentador, Acioli, o que eles falaram. O Acioli disse que o cara é diferente, o cara não é parecido. Então vamos descartar
esse retrato falado porque o apresentador diz. Não, de forma alguma, nesse sentido, não interfere. Interfere na pressão em cima da polícia. A partir do momento que a mídia mostra todos os dias, a polícia se sente no dever de trazer uma resposta. E aí é que eu acho que a polícia pode colocar os pés pelas mãos. De que forma a mídia pode pressionar a polícia é nesse sentido. Vamos trazer resultado. Se a polícia coloca os pés pelas mãos, a culpa não é da imprensa. A imprensa está ali cobrando, não para ela, para a sociedade. Essa seletividade que a mídia traz, e ela se transmite naturalmente dentro do contexto social. E a polícia é parte do contexto social. Os fatos criminosos investigados que geram repercussão na mídia acabam se tornando naturalmente prioritários por conta da resposta à sociedade que tem que se dar. Isso faz parte do jogo, né? Então, eu concordo com quem faz a pergunta, né, com indaga por que a situação da Batel é sempre mais importante que a situação da favela, sendo que foram 2 homicídios, né? Houve uma morte. E o valor morte, né, a perda da vida tem valor igual para todo mundo, né? Mas acaba sendo isso, acaba a gente encarando isso com certa naturalidade. Não que aquele homicídio ocorrido lá no bairro não vá ser investigado. Será também, né? Mas naturalmente a seletividade da mídia e da própria polícia acaba acontecendo. O setor público no Brasil, e não só no Brasil, em muitos países, ele é muito mais reativo do que proativo, né? Então ele tem que reagir a uma provocação. A polícia é um exemplo de uma repartição pública que é muito mais reativa do que proativa. Reage muito mais às cobranças do Ministério Público, às cobranças de outros setores públicos e à cobrança da imprensa também. E a imprensa é um dos grandes instrumentos, né, sociais, instrumento que a sociedade tem para cobrar as suas instituições, entre elas a polícia. Então, quando um assunto, quanto mais estiver presente no noticiário, é mais provável que haja empenho do setor público, e se for caso de crime, mais empenho da polícia para a solução daquele caso. Uma questão que pode ser tanto positiva quanto negativa, né? A cobrança da imprensa. Nesse afã, nessa necessidade de apresentar um resultado de algo que está permanentemente na mídia, pode levar também a polícia a se precipitar. E como uma forma de dar uma resposta imediata, acusar pessoas que não são... acusar de crime, né? Uma pessoa que não tem a ver com aquele crime, ou coisa do gênero e tal, enfim. Ou seja, cometer erros, né? Sob pressão. Então, se há uma pressão muito forte da imprensa para a solução de determinado crime, a polícia vai estar se sentindo pressionada de alguma maneira, se sentindo na necessidade de dar uma resposta, uma solução para aquilo. E aí isso pode amplificar a possibilidade de erro a ser cometido pela polícia. Eu acho que a imprensa ajudou, mas assim, talvez não para que fosse identificado o cara, digamos assim, porque fosse identificado, ou para que fosse condenado a pessoa certa, mas no sentido que ela ajudou, eu acho assim, na parte de manter o assunto em voga, manter o assunto vivo, manter o assunto lembrado o assunto, e daí isso faz com que tudo caminhe com mais precisão, com mais rapidez, com mais urgência, com mais dedicação, porque se o assunto está na mídia, se ele está sendo divulgado, existe o interesse e a preocupação maior em que seja solucionado. Então ela ajudou no sentido de que tenha sido rápido e que a justiça tenha sido feita. Ninguém tá livre de sofrer um atentado e sofrer na mão de um bandido. Então eu agradeço a Deus por estar bem e cada dia melhor. E tenho fé, muita fé, e está dando certo, graças a Deus, que eu voltarei a andar e voltarei para casa. E fico feliz por isso, sim.